Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Eterno Estudante. Eu sou o professor Pedro e hoje, mais do que um vídeo especial, eu trouxe uma entrevistada para o nosso papo de hoje, que é a professora Ariane Braga. Então, eu vou apresentar ela brevemente e a gente começa o nosso bate-papo. Bom, a professora Ariane Braga Oliveira possui graduação e licenciatura em Física pela UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas. Ela possui mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia Civil e Ambiental pela Unesp. E atualmente é docente no Instituto Federal de São Paulo. Então, logo de início, professora, muito obrigado por participar e aceitar essa entrevista. Obrigada, Pedro, pela oportunidade de falar com outras pessoas que não estejam só no meu nicho, né, que dentro do Instituto Federal, né, onde eu trabalho já há 16 anos, e ainda mais é um prazer de falar com o meu ex-aluno muito querido. Com certeza, e eu tenho um grande orgulho de ser ex-aluno de você, assim, foi... Eu não trouxe a professora aqui à toa, né? Realmente ela me marcou em vários aspectos. Ela foi minha preceptora do PIBID, né? Ela fez parte do PIBID, deu geometria analítica, diversas matérias, cálculo 3, foi muito massa. Pode Então, ser. professora, para Uhum. começar o papo aqui, eu acho que nada mais justo do que começar com o início, a vontade de cursar física. Quando é que surgiu a vontade de fazer a licenciatura em física, né? Então, Pedro, né, eu não tive inicialmente na minha formação, né, começar com a licenciatura em física, né. Vou começar assim que eu sempre fui de escola pública, né, eu fiz escola estadual, né, no meu o antigo primeiro grau, que é hoje, né, até o nono ano, foi no ensino fundamental na escola pública e no estado do Rio Grande do Sul. Aí eu fiz um cursinho para entrar na Escola Técnica Federal de Pelotas, que hoje são os institutos federais. E lá eu cursei o técnico em telecomunicações. Neste lugar nasceu a maturidade, né, e a minha vontade de conhecer e adentrar nas exatas. Qual exatas? Não sei, porque eu sou da geração que não era nem, não nasceu nas tecnologias digitais, né, não tinha internet, então eu sou essa pessoa que nasceu entre o analógico indo para o digital, né, conhecendo o digital, e o digital começou lá pelo ano 2000, onde o computador foi proliferado, onde a internet começou a entrar na casa das pessoas, né. Então, quando eu me formei em telecomunicações, a maioria da minha formação era analógica, e eu estava indo para o digital, né. Então quer dizer que os técnicos estavam sendo substituídos por computadores. E na telecomunicações eu fiquei né, quando terminei de formar, eu já estava atrasada em relação à tecnologia, Ah, né, então esse foi um problema para continuar na área. Então, vamos dizer, se eu não continuei nas telecomunicações por essa barreira de tecnologia, né. certo. E aí eu fui ver, assim, o que que eu gostava, e eu gostava da tecnologia que estava sendo proposta, né, então eu pensei em fazer várias coisas, mas sempre na área das exatas, né, porque eu não me sentia segura em outras áreas, né, eu me sentia segura na área da física, da química, da matemática, então eu decidi que eu ia formar até, informática também estava interessada, eu decidi que eu fiz eu tentei vestibular em várias áreas, assim, na cidade vizinha tentei em informática, e em Pelotas tentei em física. Então, eu passei, só que eu decidi que em Pelotas era mais fácil, porque minha mãe teria que gastar muito, né, com eu indo para a cidade de Rio Grande, que era a cidade do lado, Uhum. então eu decidi ficar fazendo física na Federal de Pelotas. Falei assim: "Olha, gosto de matemática, gosto de física, e na física tem matemática, logo acho que é melhor eu ficar numa área que talvez abrange maior parte das coisas que eu gosto". E assim eu fui fazendo o primeiro ano, o segundo ano, e eu fui cada vez mais me apaixonando pela área, né. Eu tive a oportunidade de me dedicar 100% para a faculdade, né. E lembrando que a física ela precisa dessa dedicação, ela precisa do estudo, né, não é uma área que eu posso na aula mesmo aprender o necessário, né. Eu sei que o que eu aprendi foi só o caminho
né, para percorrer o meu conhecimento. O professor não consegue passar tudo, né? Mas então a dedicação é necessária. E ali eu tive o tempo, né, e tive o espaço necessário para desenvolver o meu conhecimento em física, pelo menos a parte dela que a gente está sempre aprendendo, né? Tem, Sim. cada dia eu vou adquirindo outras coisas que não me passou pelo esse tempo todo que eu estou como docente e também como estudante. Então, é interessante isso, né? Porque essa pergunta eu acho essencial, porque normalmente não é comum a pessoa decidir fazer física, né? Inclusive gera um certo debate familiar. Tipo, por que você vai fazer física? Por que não É, vai né? fazer engenharia e tudo mais, né? E é interessante esse ponto de vista que você trouxe de a física necessita dedicação exclusiva nesse aspecto, né? E realmente é um curso que você só assistindo aula não adianta de nada. Eu acho que a maioria dos cursos de exatas são assim, né? Eu não sei como funcionam os demais cursos de graduação, mas você vê que em certos cursos, sei lá, a pessoa pode trabalhar o dia inteiro, chega à noite, só assiste a aula, volta para casa e já era, né? Acabou. Mas a física, outros cursos de exatas, as engenharias também são muito trabalhosas, né? Você tem que se dedicar muito àquilo e realmente, 20% é o que você vê em sala de aula, o resto é o que você estuda em casa, né? Ou até mais, não sei, mas uma porcentagem desse tipo. Mas muito interessante essa ideia. A próxima pergunta seria a seguinte: você entrou na licenciatura, eu entendi perfeitamente, você foi para Uhum. física com o intuito de ser uma área de exatas, você já tinha essa afinidade devido ao curso de telecomunicações, e um parênteses agora. Na época dessa transição, do analógico, você disse, sei lá, tecnologia de válvulas e tudo mais, para a transição É, dos transistores, isso, tá. é. E quando você decidiu fazer a física, você já pensava, tipo, não, eu vou ser professora de física. Ou você pensou, não, vou seguir fazer mestrado, doutorado e vou seguir a carreira acadêmica, que também acaba sendo professora de física. Mas a pergunta é, você já tinha a noção, vou ser professora de física do ensino médio? Ou você já pretendia seguir em pesquisa para se tornar professora do ensino superior? Faz com 19 anos eu entrei, né, então tem gente que entra mais cedo, eu entrei com 19, né, tendo a possibilidade de porque como o Instituto Federal, a escola técnica na época, são 4 anos, né, tu retarda um pouco a tua entrada no mercado de trabalho até tua entendimento se tu vai o que tu vai fazer para frente, né. Tem gente que se forma com 17 e já tem que escolher carreira, né, é muito precoce. E eu tive, né, 2 anos aí para pensar, e se eu falar que eu acho que eu era muito imatura, que eu não pensei que eu só falei assim: "Ah, vou fazer física porque eu gosto". E eu falei assim: para frente eu vejo que eu vou fazer da área, né, virar pesquisadora, mas essas coisas eu não pensava muito, não estava muito na minha cabeça. Eu queria fazer uma área que eu me sentisse segura para tramitar, né, o meu estu minha carreira a minha carreira, né. Se eu ia para academia, isso eu só fui aprender dentro do curso, olhando para os meus professores e ver, assim, o que que eles fizeram, o que que eles fizeram da vida, né. Então eu acho que foi nesse sentido, assim, que eu entrei, assim, meio que sem saber o que eu ia fazer. Professora, eu acho que no final, quando eu fiz licenciatura, eu sabia que eu ia ser professora, então eu falei assim: "Essa é uma profissão da qual eu saio no mínimo, sendo Sim, professora, daí pra frente eu vejo o que eu vou fazer. Vou abrir um parênteses em relação à tecnologia que tu falou, que quando a gente tinha telefones, não sei se tu sabe, né, que os telefones eram muito caros, muito, muito caros, porque tinha uma cabine de dedicação exclusiva para cada telefone. Então tinha que ter um técnico lá cuidando daqueles telefone corredores, enormes corredores, assim, e tinha uma caixa. Por exemplo, se tu tirava o telefone do gancho, o que acontecia? Fechava o contato e te dava a linha para te poder fazer a descagem, né? E às vezes tu tirava do gancho e não funcionava, porque aí tu tinha que ter um técnico lá que dava o reset. Esse era o técnico que ficava lá dentro cuidando, né, os resets desses telefones, né? E quando eu me formei, esses corredores que tinha uma caixa para cada telefone, virou uma coisa do tamanho de um celular, que cabia 32 telefones. Então, se queimava um, tu trocava. Então, tu não precisava de um técnico, vários técnicos, para ficar cuidando da parte de telefonia. Então, foi nesse aqui, eu estou trocando, então, realmente, o analógico para o digital, né? Foi bem foi nessa bem época. na transição, né? Então eu perdi,
né? Eu acho que todos nós, assim, até os que se formaram 4, 5 anos antes de mim em telecomunicações, eles perderam o mercado de trabalho, né? Talvez eu tivesse continuado na área, né? Porque eu estava com um técnico ali em mãos, né? Talvez eu continuasse trabalhando, depois pensasse numa formação, talvez na área da engenharia de Sim, telecomunicações, algo assim, né? Mas como foi, deu essa mudança, foi o que me empurrou para a física. Então, o que eu sou hoje foi uma somatória de tudo que aconteceu naquela época, da mudança de tecnologia, da, da minha inocência ainda de carreira, né? Então, fui assim, eu fui indo, fui me deixando, né? E aceitando, né? E entrando de cabeça, né? Em cada desafio, né? Que veio pela frente. Então, quando entrei, eu vou fechando parênteses, né? sim. Então, a carreira de professor, eu tinha ciência de que era uma das profissões que eu poderia sair dali, porque eu tinha ciência, assim, no primeiro dia de aula, os professores abriram o leque, mostrando tudo que eu poderia ser, né? Professor é o mínimo, né, dali, né? Eu poderia ser pesquisador em várias áreas, nem tinha noção das quantidades de áreas que a física propõe, né? Até trabalhar em banco, né? É uma das carreiras, né? Então, eu fiquei muito feliz quando o professor, no primeiro dia, falou para mim assim: olha, tem tanta carreira que praticamente a gente pode dizer que pode ser o que tu quiser. Né? Sim, Então, eu falei assim: vou me dedicar aqui, depois a gente vai vendo as oportunidades que vão aparecendo. e vai ver como guiar isso, né? É, Realmente, a física é um curso. Eu acho que a maioria dos cursos de ciências puras, né? Física, matemática, tem um leque muito amplo, né? Realmente, né? a maioria do mercado financeiro acaba abraçando essas pessoas da física, da matemática, né? Tudo mais. É muito interessante e realmente a proposta da entrevista é justamente mostrar também como o acaso tá na vida, né? Exatamente. Como uma transição tecnológica Caos, né? fez você O mudar de caos rumo vai nos completamente. batendo, né? E a gente vai indo, né? O caos vai nos Lógico, batendo, vai mudando, vai nos direcionando e vai propondo coisas novas que a gente não conhecia, né? Então, tu vai conhecendo professores, vendo o seu segmento de vida acadêmica. É claro que se tu pegar os professores, eles vão ver que a maioria vai fazer, sei lá, um mestrado, depois vai fazer o doutorado, pós-doc, e aí quer sim. dizer que se tu pensar, olhar para ele somente, aí realmente tu só vai seguir isso, né? E talvez isso tenha influenciado não só a mim, né, mas aos meus 8 colegas, que todo mundo foi fazer um mestrado, Ah, doutorado, né? com Então, certeza. a gente incentiva muito os nossos alunos a serem isso, né? Por um motivo, né? Que o Brasil não tem o físico como carreira em geral, né? Como pesquisador. Esse pesquisador ele existe associado à carreira de professor, ele tem que estar dentro de uma universidade, né? A gente não tem um laboratório, que nem laboratórios de químicos, tu pode se formar, né, um bacharel em Sim. química, trabalhar como químico. Tem bacharel em física? Tem, mas essas pessoas que se formam nessa área vão lá fazer alguma coisa em relação à docência, né, uma formação, né, a docente, para poder dar aula nas universidades. Então, ou né, se forma em bacharel e vai para a universidade. E então essa é a casa do pesquisador do físico são as universidades, né? Claro que tem a NASA, tem outros lugares, claro que tem, né? Mas não aqui no Brasil. Sim. Então, se tu tem que se preparar para o Brasil, aí depois, olha, outros casos, aí tu vai melhorando, né? Mas pensando a curto prazo, né? A carreira docente, ela é a única que te dá a oportunidade de virar um pesquisador, um físico pesquisador. Você se associar numa universidade, né? Se eu não me engano, no Brasil, acho que só tem o CBPF, né? É Fica no só, Rio de Janeiro. Mas eu acho que sei lá, deve ter 10 pesquisadores ali, né? E eles com certeza devem ter algum vínculo, sei lá, com a Universidade Federal Fluminense e também tem acho que que lecionar. tem, sabia? Eu acho que todos são obrigados a ter, porque tem aquela coisa de que o Brasil forma e tu tem que. Somos tão poucos físicos, né? Que, os físicos que têm que tentar passar um pouco do conhecimento para É, isso, né? Para os próximos, né? Então, eu acho que a gente não pode se dar ao luxo, né, de ficar encerrado dentro de um laboratório, né, ou dentro do computador, né, sem passar um pouco do conhecimento, que é um problema. Se depois tu quiser, a gente pode discutir isso, né, que é o problema das pseudos notícias de ciências que tem por aí,
porque a maioria dos físicos eles ficam trancados nas universidades e não trazem para a comunidade o que realmente está sendo estudado. É aquela ideia, né? Às vezes a divulgação em si, o pesquisador lá de ponta, ele não vê necessidade de entrar em contato com a população geral, porque para ele, assim, sei lá, não é um artigo, né? Não é um paper que ele vai publicar, não é uma conferência que ele vai, é algo de divulgação que ajuda muito a população, mas ele acaba ficando, né? Aquele termo da ficando na torre de marfim dele. Fica preso ali, conversa só com os pares. Enquanto isso, né, entre eles e a sociedade, cria um vácuo muito grande que é ocupado por essas pseudociências, né? O pessoal lançando produtos falsos, fraudulentos, né? Eu acho que, infelizmente, o Brasil sempre teve isso, né? Sempre vai continuar tendo. O ideal é que a gente tente reduzir isso com a divulgação, né? Eu acho que hoje em dia, com a internet e YouTube, é, Sim. tiver, temos a chance de ver vários pesquisadores vindo para a internet, né, e gravando vídeos de divulgação e tudo mais. Isso que eu acho importante, assim, por exemplo, tu tá fazendo a parte da divulgação científica, né, não só do conhecimento, mas também de uma conversa com o público, ter esse diálogo com o público é muito importante, né, que a gente não tem como a maioria dos pesquisadores não tem essa facilidade de fazer a extensão, né, que a gente só fica, né, tem a pesquisa, o ensino, a extensão. A gente fica muito no ensino e na pesquisa, a extensão praticamente, nenhuma, né. Então, essa extensão é que faria parte de a gente diminuir a quantidade de pseudociências que se proliferam muito mais fácil do que propriamente a ciência, né. Então, eu acho que o nosso papel como estudiosos seria todo mundo, de certa forma, mostrar para o público, divulgar, né, para o público o que é feito das universidades, né. Então esse seria o nosso papel, né. Não é fácil, né, não é fácil porque é muito mais simples tu ficar na tua pesquisa conversando com pessoas que já sabem do que está tratando, do que sempre toda vez que tu pegar um leigo no assunto, né, do que ele está estudando, Hum, e começar todo o assunto, percurso, né, então não é fácil, mas esse é o nosso seria é um importante passo para quem se forma na área e fazer certamente a divulgação científica. eu concordo 100% e tem importância fundamental mesmo para o conhecimento da população em geral, né? Porque também não adianta, né? Pesquisar, 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 pesquisar e, sei lá, o contribuinte, que é a pessoa que está fornecendo recursos para aquilo, não ter nem notícia, aquilo nem chegar raspando no ouvido dela, né? Nem que seja uma notícia falando sobre um desenvolvimento, um prêmio que o pesquisador ganhou, algum comentário sobre a pesquisa. Eu acho que deveria ser, não digo obrigatório, né? Mas que tivesse mais importância a divulgação em si, né? Eu acho que quem ganha bolsa de mestrado, doutorado, principalmente da FAPESP, eu acho que uma das obrigações é a divulgação do seu trabalho Ah, para para o externo, né. Então, eu acho que, de certa forma, eles estão tentando obrigar com que todas as pesquisas sejam divulgadas, né, sei lá, sim. por meio de um paper ou de um vídeo, de uma palestra, né, dentro da universidade, fora da universidade, em qualquer lugar. Então, de certa forma, a divulgação hoje em dia, ela tem sido, obrigatória, né, nos meios acadêmicos, né, principalmente aqueles que fomentam com bolsas a fazer essa divulgação, né, que é o que a gente tem, esse é um problema. E outra coisa é que se quando a gente não fala do que a gente está trabalhando, estudando, né, a população entende que é um dinheiro que é desproporcional, né, dar esse dinheiro, porque, tu fala assim: "Ah, eu formo engenheiro, engenheiro faz a ponte, faz isso e aquilo", o que que a gente faz, né? Exatamente. Isso que faz, né, se os outros aparecem, né, infelizmente o que é importante para a população é ver algo acontecendo. Então o prefeito quando quer fazer alguma coisa, ele não faz uma coisa burocrática que organiza a situação, ele vai lá, bota um asfalto, vai lá e mexe em coisas que a população veja e fala assim: "Nossa, ele está fazendo". Então as outras profissões, a maioria aparece, surge efeito. E a ciência de básica, né, ela nem sempre tem um objetivo, próximo, né, ela Sim. vai servir de base para outros, para o engenheiro, para outras profissões, então as pessoas não entendem por que está desperdiçando tanto dinheiro para entender, sei lá, o Meson Pi, né, por quê, né, de repente mais adiante
sempre vai ter um propósito. Mas então a física básica, a física pura, tem esse problema, né? Então a divulgação ela é importante para dizer, olha, isso aqui foi estudado, não tinha um propósito e hoje tem. Então, Sim. quer dizer que tudo que a gente estuda hoje não tem propósito, porque às vezes o conhecimento pelo conhecimento eles acham que é banal, né? A população não vê né, a banalidade, né? Então só vê a banalidade, mas não é banal, né? Que em algum momento, né, a gente vai entender que isso vai servir para alguma coisa mais para frente. A principal dificuldade é que não é do dia para a noite, né? Isso demora às vezes décadas, às vezes não ocorre. É bem interessante, a gente poderia ficar nesse papo aqui a entrevista inteira. É, e eu vou seguir aqui com as perguntas para a gente também não ocupar todo o seu tempo aqui. Sim. Então, a próxima seria sobre a trajetória. Eu queria saber mais sobre a trajetória até o final do mestrado. Beleza, graduação, você se formou, fez física, fez a licenciatura. E como foi essa transição da graduação? Você falou que você teve tempo, eh, dedicação integral para a graduação. Como foi a transição da licenciatura para o mestrado em ensino de ciências na USP? Como é que ocorreu esse passo? É difícil de assim, eu lembro, né, e eu entendo e eu, assim, eu pulei direto, né, eu recorri a vários eu tentava mestrado a gente tem, certos obstáculos, né, para a gente conseguir, um deles é, às vezes, a gente não é aceito porque eles não nos conhecem, né, então, por exemplo, eu tentei em Campinas, na Unicamp, e eles, não passei não, eu já tinha escrito o projeto, mas em geral, os orientadores, para nos pegar, eles querem conhecer se a gente vai realizar aquele trabalho, se a gente está de acordo com, está alinhado com o que está sendo estudado lá. E aí eu fui tentando, tentei a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tentei a de Santa Maria, a USP, né? E aí Unicamp. Aí quando eu passei na USP, né, porque foi a segunda que saiu o resultado, foi na área de ensino de ciências, né, na USP, na Unicamp também era de ensino de ciências, porque eu estava, no último ano da minha graduação, eu gostei muito das disciplinas, né, de ensino de ciências, né, divulgação científica, eu me identifiquei, falei assim: "Ah, eu acho que é uma área que eu vou gostar, né, formação de professores, então acho que é uma área bem interessante". E aí, na Unicamp não consegui, aí na semana seguinte a USP já me chamou. Eu falei assim: "Puxa, eu fui exatamente na uma das melhores, lugares de ensino de ciência, grandes, não é o melhor, mas assim, um dos maiores, lugares que poderia me oferecer uma vaga, e eu consegui essa vaga no mestrado, né, em ensino de ciência, modalidade física, né. Então e é legal que esse mestrado ele junta a faculdade de pedagogia, né, ele junta a química, a física e a biologia, né, então ele Ah, tem os 3. Então quer dizer que eu convivo com os professores dessas 3 áreas, né, mas eu me especializei em física, né, então modalidade ciência, ciência e modalidade física, né, então muito e aí interessante. entrar num lugar onde né, o campo, né, o lugar onde fica a física ali, se juntam os bacharéis, os licenciados, os mestrandos, os doutorandos, das diversas áreas da física, né? A gente convive com doutorandos de física de altas energias, então a gente foi um novo mundo que se abriu para mim, né? E dali, né, eu estudei no mestrado, conheci novas carreiras, né, porque na USP é bem diferente da Federal de Pelotas, né, e eu acho que das federais em si, a USP, os professores, a carreira deles é bem marcada por essa disciplina, 4 créditos, eles dão pouquíssimas aulas, eles se dedicam muito para a pesquisa, por isso que é Sim, interessante. Então, tu vê que não é aqueles professores que a gente acha assim: "Nossa, os professores estão 30, 40 aulas", não, os professores da USP, eles dão pouquíssimas aulas, e eles se dedicam muito e eles escrevem muito, e eu falei assim: "Eu acho que eu gosto disso", né, eu gosto de não porque eu gosto da aula, tanto é que todo o mestrado, né, eu já vim para São Paulo e já consegui dar aula, né, eu dei aula
no que a gente chama hoje de Anhanguera, né. Então eu Uhum. dei aula todo o tempo na Anhanguera, né, para me sustentar em São Paulo e fazer o mestrado ao mesmo tempo, o que não foi fácil, né, porque aí eu deixei de ser dedicação exclusiva para o mestrado, eu tive que compartilhar meu tempo em fazer aula, em dar aula, em ler, pesquisar. Então, se eu tivesse oportunidade, eu não consegui a bolsa, né, Uhum. mas se seria melhor ter pego a bolsa, né, uma bolsa e estudar e me dedicar ao mestrado. Mas valeu a pena, porque sem esse tempo de trabalho na Anhanguera, eu não tinha entrado no Instituto Federal, que foi era Porque conta as horas, né? conta Conta as horas de horas. trabalho, né, É que é uma desvantagem. novamente o acaso, né, Mestrado, doutorado, na nossa desvantagem. vida. É. Bom, e interessante, professora, você veio para e já entrou na outra pergunta, que era se você estava em dedicação exclusiva no mestrado ou não. Como você disse, você teve que conciliar o trabalho e o mestrado, você já falou, não foi Uhum. fácil, e imagino que não deve ter sido fácil mesmo. Mas você lecionou antes no ensino médio, antes de chegar no ensino superior, ou não? Você já, a primeira vez Não, que foi lecionar foi direto no ensino superior? eu dei aula direto, saí engraçado, né, porque uma graduada veio direto dar aula para graduação em física, né. E, com a mentalidade, olha, é engraçado, né, mas com a minha mentalidade graduada, né, eu cheguei nos primeiros anos da física da Anhanguera, aí eu fiquei, assim, absurdada, assim, com as pessoas com dificuldade em matemática básica e física Uhum, básica, né, porque eu não sabia o nível da dificuldade que as pessoas tinham. Né, hoje em dia, com certeza, se eu falei: "Não tem problema", eu não tinha problema com, perguntas comuns, eu só achava estranho as uhum. pessoas chegarem com aquele nível de dificuldade, né. E eu fui me adaptando, né, aí que eu fui entendendo, né, as dificuldades da educação brasileira, né, a dificuldade do Estado, né, porque como eu parei no Estado no ensino fundamental 2, né, que aí eu fui para o Pro Instituto Federal. Cefet, né? É, pro Cefe eu terminei como Cefet, era escola técnica, Cefet e depois foi IF, né, mas eu Isso. terminei quando já tinha mudado para o Cefet. E é uma instituição federal e os professores da federal, eles te pegam pela mão, Sim. né, e te obrigam a estudar, eles não têm nada de mãe lá, eles pegam a gente e a gente pega o ritmo, né, aí eu percebi que o Estado não era como o ensino nas federais, então os alunos chegavam, inclusive na faculdade, com dificuldade, né, com lacunas em física, matemática, né, e eu fiquei muito apavorada no início da minha carreira como docente, né, fazendo mestrado, e aquilo tudo, assim, foi um fervilhão na minha cabeça, né, porque eu falei assim: "Que tipo de professora e de trabalho que eu vou apresentar, olhando para toda essa dificuldade da educação brasileira, né, o que que a gente pode fazer". Então, aí no início tu quer abraçar o mundo, aí a gente entende que no máximo tu tem que abraçar a tua sala de aula. Sim, é bem isso, né. Você É. começa com uma visão muito ideal, né, aí depois você: "Opa, calma aí que senão eu vou ficar doente aqui nessa história, né, É. vamos Eu devagar". lembro que a minha primeira aula, Pedro, eu cheguei lá, nossa, a minha aula era a minha primeira aula era de mecânica, né. Falei: "Mecânica é mecânica, né". E eu já detonei botando uma derivada, porque eu estava falando da velocidade, a velocidade Uhum. instantânea. Aí eu falando assim: "Ah, então vocês vão ver em matemática derivada". Aí eu coloquei, nossa, a minha primeira aula, assim, foi linda, meu professor da graduação ia amar, mas Se ele mas estivesse os alunos assistindo. me detestaram. Então, claro, hoje eu tenho consciência de que, né, como docente, melhorei muito, né, mas eu na época, no primeiro dia de aula, os alunos acham que eles me Tiveram um detestaram. choque, né. Claro, porque eu saí peguei assim: "Nossa, todo o conhecimento que eu tenho aqui eu vou entregar para os alunos", assim, não é bem assim, é aos poucos, não é tu tem que entender a turma que tu tá abraçando, então isso é só com o tempo. E quanto a isso, né, já também respondeu uma pergunta de como foi sua primeira aula, Aham, mas eu, pelo menos, acredito que todo professor comece imitando, às vezes até de forma subconsciente, algum professor.
a gente acaba imitando algum professor que a gente teve no ensino médio, na faculdade. A gente, pelo menos no início, imita ele, depois vai mudando e vai tomando o seu jeito individual, né? Você lembra se você estava imitando algum professor assim, que, tipo, te marcou e Estava, falou, vou fazer igual a ele? estava. Eu só não fumava, como a minha professora fumava em sala de aula. Mas ela, eu tinha uma professora que era muito engraçada, assim, a minha professora de mecânica da graduação. Então, que foi a minha primeira aula foi mecânica, né, então é muito tradicional, né, a mecânica, Sim. ela sentava em sala, entregava aquelas folhas com mimeógrafo, assim, cheirando a álcool, assim, para nós, pra nas listas que a gente ia fazer, ela sentava, dava uma fumada, dava uma tossida, mas a aula dela era um espetáculo. Nossa, que aula bem Sim. boa, muito boa, ela era muito esclarecida, ela deixava a gente entendia o que ela falava, mas assim, ela era também, assim, pontualmente um pouco mal educada. Ah, O que eu acho ríspida. interessante, assim, né, a parte da mal educação, assim, porque tu não sabia se ela estava sendo mal educada, estava sendo sarcástica, então Ou ela os estava dois, né? ar, assim, do mal educada com sarcástico, eu achava isso o máximo, eu gostava disso porque, assim, eu achava, assim, tu podia extravasar, tu pode extravasar e a pessoa não sabe se como é que Sim. o que é aquilo que tu tá falando, eu achava ele muito interessante, o jeito que ela dava aula, mas é assim, à medida que ela tinha esse jeito dela, ela tinha a preocupação de nos passar o conteúdo, né. Então ela era muito preocupada, ela era conteudista, né, então eu acho que eu virei um pouco conteudista, né. Eu sei que tem muitos colegas meus que odeiam isso, né, mas eu acho que Uhum. também tem que ser um pouco conteudista, né, com a física, né, não posso deixar, nem que eu não possa não deixar de dar um conteúdo, né, mas eu acho que a gente tem que ter o máximo possível de conteúdo, porque tu vai mostrar o caminho das coisas que ele pode ver, o que ele vai precisar para o futuro como um professor. Então eu sou um pouco conteudista, assim, né, não sei se é vergonhoso, para mim não é, né, eu gosto da Ah, parte jamais. eu acho Jamais. que, né, para formação, eu acho principalmente assim, eu não estou fazendo o ensino médio. Aí, se fosse o ensino médio, eu pensaria nisso, tá bom? Né, porque ali o conteúdo é importante, mas a formação do aluno como cidadão é mais importante. Agora, na graduação, não tô nem aí, vai Que é conteúdo, isso? é Eu conteúdo. concordo integralmente, porque, inclusive, entrando em outra pergunta, Uhum, quando você está ali trabalhando com a formação de professores, né? E você vê que, por exemplo, você teve a experiência de chegar numa turma de primeiro ano de faculdade e ver aquela situação de as pessoas com dificuldade em contas básicas, provavelmente, né, matemática elementar, assim, você teve um espanto. E em algum momento, eu acho que chega a conclusão de que, peraí, beleza, os alunos de repente não se dedicaram e tudo mais, mas grande parte desse problema vem de uma formação de professores que às vezes é aquém do necessário para o país. E aí, quando você está trabalhando com a formação de professores, está formando ali a linha de frente dos próximos professores da nação, quais são os pontos que você acha essencial? Por exemplo, você comentou que, pô, eu tenho que passar o conteúdo porque aquela pessoa que está sentada ali na minha frente não é um aluno do ensino médio. A intenção dele é educar outras pessoas. Então, beleza, o conteúdo, eu 100%, né? Conteudista, eu vou mandar ver. Qual outra preocupação você acha que você tem quando está lecionando para esse grupo de professores? primeiro, então conteúdo, que eles tenham o maior conteúdo possível daquela disciplina, que eles consigam enxergar uma aplicação daquilo em sala de aula, já olhar para aquilo ali e ver como eles poderiam tratar daquele conteúdo em sala de aula, então pensar numa metodologia, ou, né, fora da minha aula, procurar aulas e conseguir montar uma aula, pensar na cabeça, às vezes tu não precisa montar, mas pensar, o que tu poderia, isso aqui eu gosto, quando eu falo disso aqui, a professora falou, montou isso aqui, sei lá, sei lá, esse experimento, eu acho que poderia associar, então, né, então fomentar com que os alunos consigam colocar em prática aquele conteúdo, porque se está dentro
das nossas disciplinas, né, do hall das disciplinas que a gente tem na graduação, é porque aquela disciplina é importante, ela não está ali à toa, né? Então, por exemplo, quando eu dou óptica, né? Claro que não é todo o conteúdo de ótica que tu vai lecionar no ensino médio, né? Na graduação, ok, mas no ensino médio não. Até porque tu, como professor, futuro professor, tem que saber, quanto mais tu souber, melhor, né? Então, eu como professor, eu vou te passar tudo que eu souber, né, e conseguir, né, para ti, e aí, a partir daquele conteúdo que eu estou passando, eu como professor também tento passar visões de como tu poderia dar uma aula, quais são os pontos importantes, onde está as dificuldades dos alunos quando eu dou a disciplina. Por exemplo, eu sempre falo para eles assim, ó, quando tu pega um aluno no ensino médio, aí tu vai calcular, sei lá, lentes, vai calcular, que é um sobre o foco, então o pessoal geralmente esquece de virar essa equação, de trabalhar o foco, né, fazer, olha, aqui geralmente tem um erro conceitual de matemática, aqui tem uma concepção alternativa, então, eu já vou apontando para a formação do professor. Então, a disciplina é o conteúdo, mas não é só o conteúdo pelo conteúdo, é pelo Sim, conteúdo, né, aplicar, né, pensando na tua formação como docente. Né? Eu acho isso muito importante. Tu não pode sentar naquela aula e ficar passivo, né? Tu, né, não estou falando assim no sentido de, eu sou o agente ativo, o aluno é passivo, não nesse sim, sentido sim. assim, mas tu não pode ser pacífico com o conhecimento que tu está recebendo, né? O que a maioria dos alunos todos os dias acordam de manhã, sentam naquela carteira e falam assim: vem a mim o conhecimento, né? E aí eu que tenho que passar o conhecimento. Não é assim, até porque, né? Ele não é o conhecimento, né? O entendimento não funciona assim, né? Tu tem que ser ativo, né, olhar para aquele conteúdo e falar assim, eu vou compreender isso, eu vou fazer associações, eu tenho que fazer Sim, associações. Eu como professora, tenho que tentar achar meios de que tu consiga fazer essas associações e tu, como aluno, tem que fazer força para que aquilo, né, faça algum entendimento para ti, né, que aquilo seja, de certa forma, tu identifique, porque a gente não consegue, né, aprender uma coisa que não tenha absolutamente nada, não saia do nada, tu não consegue. Se tu não fizer nenhum pouquinho de associação, tem dificuldade. Por isso que as disciplinas têm ordem de disciplinas, sim. tem, né, tem cálculo 1, 2, o 3, porque elas vão virar o quê? Sempre a tua base para um novo tijolinho que tu vai colocar, né? Então, a construção do conhecimento, ela é assim. Então, o que é importante para mim? O conteúdo e talvez a forma da qual eu, como professora, dou a disciplina para que o aluno consiga atingir o objetivo maior, que é a formação do seu conhecimento para ser professor. Perfeito. E é uma visão é, muito interessante, né? Porque eu já vi vários professores que agem de maneira distintas, né? Às vezes o professor foca no conteúdo, 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 e aí praticamente se torna uma disciplina de um bacharelado, né? A pessoa não consegue ver aquilo sendo aplicado no ensino médio, mas essa visão, né, de sempre apresentar o máximo de conteúdo possível e, quando possível, fazer esses links, né? Pô, Exatamente. é a futura Não é toda profissão aula, ali. né, Pedro? Tu não consegue fazer isso em toda aula, né? Sim. Porque às vezes tu né, mas Às assim, vezes o no que conteúdo é muito é, abstrato mesmo e sei lá, tu faz um vídeo, traz um vídeo, sei lá, tu faz um laboratório, tu faz uma intervenção, né? Então, tu conversa sobre um assunto, sai um pouquinho, às vezes sai um pouquinho do assunto, né? Então, não é só como os professores dos meus professores diziam que o professor chegava lá, falava que ele tinha que ler o tal capítulo, que na próxima aula ia só tirar dúvidas da leitura. O professor sim, nem era, nem, ele só te falava o que tu tinha que estudar, né? Então não é esse caminho, né? Não é, a gente tem que achar um meio termo, assim, também não é entregar tudo, né? Tem que deixar uma parte para o aluno, né? Ensinar que ele claro. também tem que ser ativo, né? Na sua formação. E professora, depois do mestrado, você foi fazer o doutorado, agora a gente conversou sobre o mestrado, entramos em outros tópicos, e como foi do mestrado para o doutorado? Porque eu vi que você fez o doutorado em outra área, né? Você fez em engenharia. Como é que foi essa decisão? Por que de trocar? O Tá. que aconteceu? Aí, quando eu terminei o mestrado, em 2009, eu queria agora era trabalhar.
certo. né, eu precisava trabalhar, eu era, né, adulta, eu precisava ganhar dinheiro, né, nessa sociedade capitalista o dinheiro faz parte, né, Sim, então eu queria trabalhar. Então aí eu comecei a pegar um monte de escola, aí falei assim: "Ah, doutorado vai ficar para um momento aí posterior". Então eu comecei a trabalhar, escolas, aí sim, entrei em escolas de ensino médio, eu continuei na Anhanguera, aí fui pensando o que que eu ia fazer, e aí surgiu alguns concursos, falei assim: "Agora eu vou fazer concurso". Aí comecei a certo. fazer concurso, passei no concurso, no Instituto Federal daqui, né, de Itapetininga, vim para cá, e aqui eu aproveitei esse primeiro tempo, assim, de como professora, né, do Instituto Federal, que até então ela não a nossa carreira não estava igualada, né, com as dos professores das universidades federais, e um ano depois que eu entrei foi, né. Então eu tenho, né, os mesmos direitos e as mesma a remuneração do que o professor das universidades federais, né, os professores do Instituto Federal. Com a vantagem de que eu posso me aposentar 5 anos antes, né, porque como esse professor de Fundamental 2, né, que é o do ensino Sim, médio, desculpa, né, básico, né, como é a minha carreira é EBTT, né, que é um professor de educação básica técnico e tecnológica, né, então eu tenho ensino básico, faz parte, né, da minha gradua do leque da onde eu posso dar aula, né, então eu tenho até essa vantagem, né. E o Instituto Federal me encantou, eu falei: "Eu vou me dedicar a dar aula". Me dediquei até o ponto que em 2016 eu falei assim: "Que eu vou trabalhar, né, que eu falei: "A educação, assim, já não sei se eu vou conseguir produzir melhor, mais nessa área", tá. né, não sei, eu estava na dúvida. Eu falei assim: "Eu vou para uma área, né, que eu estava gostando, que é a área do meio ambiente". Né, então aí eu fui procurar e tinha aqui em Sorocaba, tinha o doutorado, né, na engenharia eu queria trabalhar, né, na parte de engenharia de meio ambiente, né, na parte de física, né, do meio ambiente. E aí eu parti, entrei em doutorado, me afastei, aí eu me consegui aí o Instituto Federal, né, o meu trabalho foi o meu patrocinador dos estudos, né, e eu consegui me afastar e me dedicar exclusivamente para concluir o doutorado e concluir ele em 2019. Eu trabalhei durante esse período do doutorado com embalagens vazias de agrotóxicos, né, quanto de poluição há nessa transmissão, né, na verdade, no tratamento das embalagens de agrotóxicos, né. Então eu calculei quanto de emissão, né, e as possibilidades de o que que era melhor ambientalmente, né, então, mas tudo na parte da física dessas embalagens, né, do tratamento dessas embalagens. Que interessante, né? Mais uma vez, eu gosto de conversar sobre a trajetória dos professores, porque mostra que, beleza, alguns realmente têm uma trajetória muito linear, que se torna até meio que monótona, né? Tipo, sempre a mesma. Fiz a graduação, mestrado, doutorado, tudo a mesma área, às vezes seguindo o mesmo orientador. Mas é legal saber disso, que você, quer saber? Eu já estou aqui no Instituto Federal, como você mencionou, o Instituto Federal oferta isso, né? Então você pode fazer o doutorado enquanto você recebe, né? Uhum, Pela instituição. E é só, vou fazer engenharia ambiental, um tema super interessante, né? Que com certeza deve ter auxiliado você a ter uma visão mais ampla, né? Tanto para ensinar física quanto no seu trabalho como professor em sala de aula, né? Apresentar isso para a formação de professores, né? Trazer essa preocupação que a cada dia uhum, está mais latente, né? De meio uhum. ambiente e tudo mais, apresentar isso de uma forma para os futuros professores de física. Muito interessante, professor. Até porque agora se tu for olhar a formação dos professores, quando eles vão para uma grande área, né, que é a área da ciência da natureza, né. E agora tu não conversa sozinho com os professores de física, tu tem que conversar com os biólogos, com os químicos, né, então, o meio ambiente é um tema, né, que permeia todas essas áreas, né, então a minha formação ela auxilia nesse sentido, né, da gente tentar pensar a física dentro dessas outras áreas e uma delas é o trabalhar o meio ambiente como área correlata às outras, né, das ciências da Sim, natureza. essa interdisciplinaridade, né? Cada dia mais Isso. em voga e necessário, né?
Agora, professora, quais foram, não sei se tiveram, mas, por exemplo, quais foram os principais medos, posso dizer assim, receios, não sei, no início da carreira? Tanto pode ser, o início da carreira que você saiu da graduação, já entrou como Uhum. professora, ou quando você entrou no Instituto Federal, ou quando você entrou na educação básica, você teve algum receio de tipo, nossa, será que eu vou dar conta dessa turma? Será que eu vou me dar bem? Não sei. Sabe, algum receio que se teve? Então, eu acho que, assim, quando eu fiz a minha faculdade, eles não me formaram para ser uma professora completa, assim, né. Eu entrei numa faculdade onde a gente chama que é o 3+1, né, Sim, 3 anos só de física pura e o último ano com pedagógicas, né, então quer dizer que tu tem um ano máximo para virar professor, pelo menos ter as disciplinas que vão te auxiliar na tua formação. Eu acho que eu não saí preparada na universidade para ser professora, né, inclusive eu vou dizer que eu acho que a gente só vira professor sendo professor, estando em sala de aula, né, então, não sei se o engenheiro sai sendo engenheiro, eu acho que também não, né, eu acho que nenhuma profissão tu sai, tu tem um título, mas tu não é, tu não tá totalmente habilitado para ser aquela profissão. E professor nossa, eu tenho certeza que ninguém consegue, assim, de primeira já sai ser um excelente professor. sim, Então, tu sai eu tinha, eu nunca ti uma coisa, né, eu nunca fui introvertida, né, então isso já ajuda muito, né, para em sala de aula, né. Quando tu é muito introvertido, então, tu perde, né, um pouco da tua sala de aula, né. Então quando eu sempre fui extrovertida, eu conversava, eu conto uma vez umas piadas, umas histórias, né, para chamar a turma, né, para mim. Então eu usava algumas técnicas que fui aprendendo ao longo do tempo, né. Então eu tropecei muito sendo professora, eu deixei muitas lacunas, eu não tenho, assim, consciência de qual, mas eu tenho certeza que sim, né, que eu com os alunos que nos primeiros anos como docente, eu tenho certeza que faltou, né, mas a experiência é isso mesmo, né, a gente vai ganhando experiência com o passar do tempo, né, tu erra aqui, aí no próximo ano tu fala assim: "Ah não, é nesse ponto aqui eu não vou errar, eu acho que eu vou ser mais, sei lá, vou fazer um planejamento melhor, vou falar melhor sobre esse assunto, vou trazer um experimento". Então eu vou complementando, né, sim. mas só o tempo, né, vai te formar. É claro que quando tu tem uma formação de professor, tu já sai com algumas coisas, com as ferramentas melhores, né, e poucas ferramentas eu tinha na mão, acho, quando saí da graduação. Então eu acho que minhas ferramentas foram melhoradas, ampliadas à medida que eu fui dando aula, né. No Instituto Federal eu já cheguei bem mais tranquila, né, porque eu já tinha 7 anos como docente, né, então, claro, melhorei, né, hoje inclusive a tecnologia me ajudou a cada vez mais sair com outras ferramentas, mas uma coisa é eu quando em 2005, quando dei a minha primeira aula, eu depois em 2012 me dando minhas próximas aulas. Então e hoje em 2026 dando minhas aulas é outra coisa completamente diferente. É Então, a para prática quem como professora, né? nossa, né, pô, nem fala, né. A Mas como prática como professora professora. como conheci inclusive, né, a preparação de aula te ajuda a cada vez mais te fortalecer, né, e aprimorar o teu conhecimento, né, porque aí tu começa a te preocupar nas minúcias, né. Aí tu vai falar assim: "Ah, eu estou estudando", sei lá, vou dar um exemplo, assim, que estou estudando história da astronomia. Aí, eu não lembro da professora falar das civilizações antigas, de como eles formavam os primeiros calendários. E aí hoje eu me preocupo em trazer, né, montar essa história para o aluno e falar das civilizações antigas, dos calendários antigos, e por que que eles tinham essa preocupação. Ah, porque o Sírio nascia, então aí inundava o Nilo, então por isso que eles se preocupavam com a astronomia, né, com a posição dos astros. Então, quando tu começa a pensar, como professor, tu começa a pensar e pesquisar mais. Então, a tua aula que tu dá em, sei lá, 50, né, ou 1 hora e meia, né, isso é o que fica na tua aula, mas o quanto tu estudou por fora, não tem as pessoas não têm noção,
de quanto isso, né, professor que leva a sério a profissão, é claro, sim, né? É, o quanto estudou. Eu já dei essa matéria não sei quantas vezes, e todas as vezes eu falo assim: isso aqui eu acho que ainda posso melhorar aqui, estudar isso aqui. Então eu me preocupo muito isso. Então, então no início eu não tinha essa preocupação. Eu pegava a apostila, montava a minha aula. Se o aluno perguntasse um pouquinho diferente do que estava ali, eu me enroscava. sim. Mas isso foi o que me auxiliou a melhorar como professor. Então, as primeiras aulas, essas são as dificuldades. Agora, no Instituto Federal, não, eu já estava entendendo melhor o processo, né? Então, o Instituto Federal foi bem ok, assim, né? Entrar. Até porque eu também voltei a dando aula na licenciatura em física. Eu nunca deixei de dar aula na licenciatura em física, desde a minha formação, desde que eu Interessante. entrei, me formei. E essa visão eu concordo 100%. Muitos professores sentem muita preguiça em planejar aula. Em ensino médio, inclusive, tem professores que simplesmente entram, né, para dar aula só com canetão ali e às vezes porque deu aquela aula já Muitas 300 mil vezes e repete a mesma aula e se ela não pensa, né, que pô, poderia melhorar essa aula, né? Que é algo elementar assim, né? Pô, posso melhorar essa aula. No meu primeiro ano como professor em escola, eu fazia o seguinte, toda aula, assim, o meu final de semana inteiro e alguns dias antes também eram para preparar as aulas. Então eu pegava três, quatro biografias diferentes, ia atrás, simuladores, vídeos. E aí você tem que também ter um controle, né? Também não adianta você, no ensino também. médio, trazer aquela aula, tipo assim, com todas as demonstrações, é, com os exercícios, às vezes, que não cabe naquela aula, naquele momento, naquele primeiro contato. Você tem que fazer um equilíbrio, né? Sim. E o canal, pelo menos, eu criei com o intuito de uma aula que, de repente, eu não vejo como lecionar ela no ensino médio, eu trazer para cá e deixar o aluno interessado acessar e tudo mais, né? Porque às vezes no ensino médio você tem aquele cronograma para cumprir, né? E você tem que pular conteúdo, passar de forma mais rasa. Sim. E realmente a ideia de planejar, aí você planeja a aula, dá a aula, vê que às vezes não funcionou ou funcionou uma parte, replaneja. Eu acho que isso que faz, né, a evolução acontecer, né? O tempo e esse processo de ficar atualizando a aula, planejando a aula, trazendo novos recursos é que faz o professor evoluir. Porque senão, né, só pelo tempo, é, tem professor que dá a mesma aula, né, do que há 15 anos. E isso eu acho que a gente vê a diferença dos grandes professores, né? É a evolução com o tempo, né? É como ele melhora aquela aula e não só repete, repete, repete. Sim. Maravilha isso. Sim. E professora, você comentou sobre o período que você tanto iniciou na aula no Instituto Federal. Você disse que voltou em 2019 do doutorado, certo? E a gente teve a pandemia, certo? Não em 2019 exatamente, foi 2020, né? Se eu não me engano, foi 2020. Como é que 2020. foi esse período, né? Eu fui Eu aluno prefiro nesse de vocês, período, né? eu conheço esse período. De Como perto. aluno não foi nada legal, porém eu tenho grandes eh, vantagens se contar desse período. Por exemplo, no Instituto Federal, todos os professores, inclusive, assim, você eu acho que foi a principal de produção de conteúdo. Eu tenho certeza que isso me inspirou a produzir conteúdo, produzir videoaula, produzir material escrito, que foi realmente uma quantidade massiva e muito boa. A qualidade do material produzido naquele período foi muito interessante. Como é que ocorreu esse processo? Foi do dia para noite, vamos produzir e vamos embora. Teve Ó, treinamento? Como é que foi esse nada, processo? nada. Olha, então, tinha voltado do doutorado em setembro, aí eu assumi umas aulas de uns colegas que que tinham se licenciado por um tempo, né, fiquei com as disciplinas deles, aí terminei o ano. Então, 2020 eu vou pegar as disciplinas novas, né, desde o início comigo, né, então, entre elas vetores, né, que foi o que a Sim, gente trabalhou, né. Eu lembro sempre da piada de vocês que vocês contavam quantos quadros eu escrevia era. foi no início. Foi muito legal. Pena que foi tipo assim, 2 semanas, 3, né, de É, aula. acho que foi 2 E semanas, aí, 2 ou vambora. 3 semanas.
Pandemia. É, Ah, não, dá 2 semanas, volta pra casa. 2 Volta pra semanas, casa. era. É, Aí, pensava num tranquilo. mês, né, da Hum, gente do nosso afastamento, e foi 2 e foi 3 aí quando chegou no terceiro, a gente entendeu, né, a gente não, né, mas o Instituto Federal, né, entendeu que a gente tinha que fazer alguma coisa, então eles começaram a colocar os Moodles, né, para funcionar, né, também a plataforma de aula né, síncrona, e aí eu pensei bem, o que que eu ia fazer se eu ia dar aula síncrona, se eu ia dar aula assíncrona. Então isso estava na mão nossa, né. E alguns professores com muita dificuldade com tecnologia, né, imagino, né, gente que antes de mim ainda, se formou antes de mim, com aversão à tecnologia, se bem que tem professor até mais novo que eu, que também tem esse tipo de uhum. aversão e não tem esse, paciência e um manejo de tecnologia, ao contrário de mim, que eu já gosto da tecnologia, né. Então eu gostava, eu falei assim: "Olha, eu acho que eu vou colocar tudo que eu gostaria de dar numa aula, que às vezes eu não consigo dar em aula, porque quando a gente está lá em sala de aula, Tem eu o tenho tempo reduzido, né? peso Tem reduzido, o né, a tempo telinha eu reduzido. paro então eu converso com você, dou tempo de você fazer exercício. No vídeo não, eu posso dar inteiro, e quem dá o espaço é o aluno, É isso né. aí. Então ali eu falei assim: "Agora eu vou colocar toda a minha vontade de conhecimento que eu gostaria de dar para os alunos, eu vou dar". E inclusive vou te falar uma coisa, tem disciplina que eu nunca mais fiz todo o conteúdo como eu fiz quando eu estava na pandemia. Né, e que os alunos, assim, a disponibilidade de conteúdo eu acho que foi a Imensa. maior possível, acho que todos Olha, os professores foi. falaram assim Eu lembro do meu cálculo 3. aham, Cálculo 3 com você. Nossa, a gente viu tudo. Tudo de cálculo é 3 foi tudo. muito interessante. Foi Nunca muito. cheguei mais, Pedro, nem perto de terminar o cálculo 3, mas o cálculo 3 aquele foi o meu melhor cálculo 3 assim, de conteúdo, fui exatamente conteudista, mas eu nas aulas eu tinha de tudo, né, tinha simulação, a gente fez bastante Sim. simulação para poder enxergar, Hum, então eu coloquei toda a minha imaginação, né, e eu demorava muito tempo para terminar a aula, vou bem sincera. Eu tinha, sei lá, 3, 4 disciplinas, eu demorava, eu nunca era o dia da aula, eu falei assim: "Ah, me espera mais 3, 4 dias, porque eu ainda estou terminando", porque eu dei o que eu pude. Eu fiz a apostila, eu fazia a videoaula, eu fazia a lista de exercícios, a resolução que eu deixava dos exercícios ou da aula passada, eu sim. tinha 4, 5 coisas que eu planejava para uma aula. Então a minha aula, que era de, sei lá, se fosse presencial, era umas 3 horas, o aluno ia levar um dia para fazer aquilo, mas eu pensava: agora ele está em Sim. casa, né. Quando ele estava no Instituto Federal, ninguém podia sair, né, o pessoal não estava trabalhando, eu falei assim: "Então agora o aluno, ele tem a oportunidade de ser o melhor possível, aquilo que eu tive na faculdade, ele vai ter a oportunidade de ter", né. Então eu fiz o que eu falei assim: "Esses alunos, apesar do momento horrível, né, de mortes, de medos e tal, quem conseguiu se dedicar, eu acho que, tirando daqueles professores que não conseguiam transmitir porque tinha dificuldade com Sim. tecnologia, daqueles que tinham oportunidade, né, que conseguiam passar, foi a melhor época para estudar, porque tu estava em casa, os professores estavam ali, porque se tu mandava mensagem, o professor respondia, porque Sim. o professor também dava dedicação 24 horas porque eu estava sempre em casa, todos os professores, todo mundo estava em casa, né. Então a gente era cronicamente online, então eu acho que foi, assim, o período para estudos, assim, para mim, foi o melhor, inclusive até hoje eu uso meus vídeos. Olha, que interessante. Eu concordo perfeitamente. Esse período, pelo menos pra mim, foi óbvio, foi muito perturbador psicologicamente, né, devido ao que estava se ocorrendo. Mas quanto a conteúdo, realmente. E eu acho que isso, esse período que eu passei, me deu um. Como posso dizer? Como se a modalidade de distância, o bichinho me picasse, assim, sabe? Que até hoje eu tenho essa vontade de produzir esses conteúdos, assim. E não é à toa que tem um canal aqui com esse objetivo. E, professora, você falou, beleza, sobre a produção desses materiais, e realmente, eram apostilas, videoaulas, aula de exercício, era muito, muito completo. E, e
E os demais professores também fizeram um papel excelente. Tem o Alberto, que eu quero trazer aqui também, que ele também deu, assim, o máximo dele foi muito legal, assim, essa experiência. E aí eu queria perguntar, assim, qual dica você dá para a produção de materiais, né? Porque, realmente, os materiais produzidos por ti foram sempre muito caprichosos, didáticos. E assim, não é um material que é simplesmente uma cópia, sei lá, do livro, né? Sempre tem uma coisinha a mais, sempre tem exercício diferente. Qual conselho você dá para a produção de materiais? Por exemplo, um professor que quer produzir uma apostila para o ensino médio, gravar as videoaulas, que conselho você dá? Ai, primeira coisa que sempre me vem à cabeça quando alguém fala assim do porque eu acho que tu não pegou o meu período que eu faço os rascunhos, né, Hum, à mão, né. Esse Não já ouviu peguei. já ouviu falar, né. Não Da peguei, mas mas ouvi falar muito sobre as folhinhas, é, né? Eu já as vi as folhinhas. folhinhas, assim, são É, primorosas, assim, com os eu faço desenhinhos, a minha coisa mão, né. incrível. É, porque né, eu sempre penso assim, né, que, que eu gostaria de receber de um professor meu para poder estudar, né. Primeiro, eu acho que agora, né, que eu tenho um tablet, né, então eu tenho uma caneta, então eu faço as folhas de que são os resumos da aula, né. Porque às vezes o aluno não vai ler toda a apostila, então eu gostaria que ele tivesse um resumo, né, que eu faço umas folhinhas. E esse eu faço à mão para o aluno ter a noção do carinho que eu estou tendo com aquela aula, né, que não é uma aula fria, né, porque exatas também tem esse problema, assim, né, de parecer é um cálculo, é uma resposta, né, mas também não é um carinho também que do meu com o aluno, então eu entrego meu material, eu mostro para ele assim: "Olha, tudo isso aqui é um carinho que eu estou fazendo, então pense o como tu gostaria de que fosse, receber aquele conteúdo, então, quando tu vai fazer uma apostila, pensar numa videoaula, né, tu tem que pensar olha para aquela aula, e tu fala assim: "Quais são os pontos que eu gostaria de apresentar naquela aula? Se eu quero uma aula que seja detalhista, ou eu quero uma aula que seja superficial", não tem problema, né, mas que tu coloque, né, e demonstre isso através da confecção do teu material, o carinho, né, porque eu vejo diferença de um livro, quando é muito técnico, né, pá, 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 e quando tem aquele carinho, que é, por exemplo, material de ensino do apostila livro de ensino médio, PNLD. Eu vejo que tem carinho naqueles livros, porque tem um conteúdo, mas tem uma coisinha ali que ele coloca assim: "Ah, uma observação, veja esse vídeo", né, que ele não fica só preso naquilo ali. Então eu transformei o material de ensino superior frio, cansativo, não sei o quê, numa aula, com o mesmo conteúdo, só que com uma pegada de ensino médio, né, com conteúdo de apostila, de livro de ensino médio, pensando assim: "Ah, traga uma curiosidade, O tem um estilo do desenho". ensino médio, assim, né? Com a É, 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 curiosidade, mas não, isso. não o nível do ensino médio, Não, porém não com é o a ensino característica visual, didática, isso, que eu realmente é acho. uma vantagem. É uma É, vantagem de então, se pensar trazer, né? sempre no visual, né. A maioria das pessoas são visuais. É claro que tem as pessoas que gostam de uma audição, e quando tu gosta da audição, tu também faz um material com Sim, um vídeo, um podcast, então, tentar trazer todas as informações que não sejam só, muito pontuais. "Ah, pegar, deduz, chego, não sei o que dê", sim. né. Não, que seja também mais amplo, né, tentar conectar aquilo que tu está estudando com o mundo lá fora, né, então produzir um material, o conteúdo pelo conteúdo, tem um monte de livro, né, então eu quero o conteúdo com a tua característica, né, com o que tu acha que tu tem de melhor para oferecer, né, se tu está dando aula ali, tu é só mais um professor? É isso que tu quer? Não, tu tem que tentar achar a tua característica, né, o que tu pode oferecer de diferente. Não tem assim, eu acho que assim, tem todos os professores têm possibilidade de desenvolver características que possam auxiliar os professores né, da sua personalidade. Tanto é que quando a gente olha para o nosso time de professores, cada professor tem a sua característica, Sim. né? Então tu tem que fazer assim, tentar extrair o melhor de ti,
que pode auxiliar aquele que está vendo teu vídeo, vendo tua apostila, né. Então, todo professor, nenhum professor é igual, todo tem uma característica. Tem professor que gosta um físico mais das humanas, um físico mais experimental, um físico mais técnico. Então, a gente tem que tentar trazer para o nosso material, tanto de vídeo quanto de livro, a nossa característica, né, para que essa característica possa auxiliar o aluno, né, e o aluno conseguir pegar um pouquinho de cada um e formar seu ser professor. Então, a minha característica, eu sou caprichosa nas minhas aulas, né, eu sou detalhista, então então quando eu faço uma aula assim, o aluno se espelha um pouco em mim, né. Aí quando vê, por exemplo, um outro professor que ele gosta das partes manuais, né, que é a parte fazer sei lá, instrumentos, gosta de fazer experimentos, né, então tu vai lá tentar extrair o melhor dele, pegar: "Ai, como é que ele pensa nisso?". Então, eu acho que se a gente conseguisse juntar um pouquinho de cada um, né, tu vai virar né, eu tenho certeza que os alunos dali, se eles conseguirem extrair a nossa essência, eles são professores melhores que a gente, serão professores melhores que a gente, que é o que a gente quer, né, porque eu já, né, eu não sei se eu consigo, eu não, quem agora, os novos, meus alunos é que serão os professores da nova sociedade, né? Eu formo professores que vão formar cidadãos. Então, para mim é o mais importante, né? Então eu tô só nesse papel assim de tentar auxiliar os novos professores. Eu quero que é o meu objetivo, né? É que de formar professores melhores do que já tinham no mercado, que nem tinham às vezes, né? Porque física já sabe, né? Que Sim, nem já é físico bem tinha. Agora pelo reduzido. menos está chegando alguns físicos no mercado. Sim, e até hoje, né, a gente vê essa. Por um lado é Deficiência, bom, né, porque não a deficiência é burra, né, pelo não. amor de Deus, mas porque sempre existe a demanda de professor de física, né? Sempre existe vaga para professor de física. Outras áreas, acredito que tem uma saturação, né? Essa biologia e tudo mais, deve ter uma certa saturação. Agora, professor de física e matemática eu acho que também tem uma certa saturação, porque tem muitos, todos os cantos têm uma licenciatura em Tem. matemática. Porém, aquilo, né, de sempre você ser um bom professor com essas características que você trouxe, né, professor? Uhum. É, Vai ter vão mergulho no diferenciar mercado. você, né? Vão diferenciar você. Não adianta. Não. Pode ter não sei quantos concorrentes, você vai ser diferenciado nesse aspecto, né? E quanto a essa folhinha produzida, eu já tive acesso de Aham, colegas que estavam fazendo disciplinas com aham. você, já tive acesso a elas, mas nunca tive. É um preparo. Ao preparar essa folhinha, você está preparando a aula também, digamos assim? Sim. Tá. E você passa isso para aluno. Tipo, aquilo vai ser o meu roteiro de aula, é o que eu vou fazer aqui em aula. Junto a isso, eu te passo para você ter, né, a folhinha. Se eu não me engano, no Brasil, eu já ouvi muitas pessoas falando dessa característica, além de conhecer você que faz isso, do cursinho poliedro. No poliedro, Uhum, dizem uhum. que tem o sistema de folhinhas, né? A pessoa que faz Sim. cursinho vestibular fala que tem sistema de Uhum. folhinhas. O professor prepara uma folhinha e aquela é a aula, né? Praticamente a apostila é inutilizada naquele aspecto ali, porque a folhinha que o professor prepara é muito mais denso, só que isso num contexto de ensino médio. Nem ensino superior, querendo ou não, o livro ainda continua sendo algo, de certo modo, indispensável, né? Do aluno ter esse contato. Porém, Uhum. é uma mão na roda muito boa, né? Do aluno É, ter essa folhinha, as notas de aula, né? é. Tava fazendo uma disciplina de probabilidade estatística e auxiliava, assim, 100% as notas de aula do professor, né? Ele disponibilizava no site dele, era praticamente uma apostila em LaTeX, né? E aquilo, assim, vou estudar para a prova. Você separa, estuda por aquele material. Você tem um foco, né? Você tem um nicho. Porque às vezes o aluno ali está se preparando para a disciplina, óbvio, que a parte principal que é aprender o conteúdo, ele tem que dominar, mas infelizmente, pelo menos eu vejo dessa forma, não sei se você enxerga isso, às vezes a gente tem que decidir entre eu vou estudar para me dedicar e aprender esse conteúdo, que é um nível muito mais acima, ou peraí, eu tenho a prova aqui também para que está competindo com a minha atenção, porque eu particularmente sinto que são duas coisas quase que distintas, sabe? Eu vou me preparar para a prova
eu vou me preparar para aprender a disciplina de fato. E acredito que nenhuma disciplina, no primeiro contato, a gente aprende de fato. A Não. gente tem aquela noção geral, a gente vê muitas coisas, só que você vai aprender de fato aquele assunto quando você sentar sozinho, pegar o livro, não tem uma prova te pressionando, né? Não, e você matar aquele livro, matar aquele tópico, aí você vai aprender aquele conteúdo de fato, né? O que que você acha disso? Eu acho que assim, quando a gente não tem a pressão de estudar, aí tu vai estudar com prazer, né? A prova realmente, ela não é o melhor meio, mas é o único jeito de fazer o Sim, aluno estudar. Senão, se eu isso é verdade, vamos fazer lógico. aqui livre, vamos deixar aqui livre, leve e solto, vamos Sim, estudar assim, a maneira grega, né? Andando e conversando, né? Como se a gente não tivesse nada, porque assim, a gente vive num outro mundo, né? Que não é um mundo onde é um mundo capitalista que precisa de dinheiro para as coisas. Se não tivesse, todo mundo vivesse caminhando com o vento, né? Então, só poder aprender pela pelo simples, prazer de tem aprender, né? prazer do conhecimento, mas não é bem assim, né? Então, tem que ter Lógico. o prazer do conhecimento, é claro, né? Mas tem que ter uma pressãozinha que, infelizmente, ela Sim. funciona, e a prova, né? Então, quando eu faço essas folhinhas, eu não sei se, vamos ver se eu consigo, Não, assim, dá ó. pra ver perfeitamente. Nossa, é realmente impressionante. Esse aqui é feito à Olha, mão, ó, né? Deixa eu ver se dá para ampliar, ó. É a minha letra e tal, né? Então eu faço aqui, são os meus. Aí eu dou o resumo do conteúdo, olha. né? Então eu faço. Superfícies, né? Esse aqui integrais duplas, eu acho. Volumes. É, Integrais duplas. integrais duplas. Então, Volumes. vou mostrar, né? Vou fazer, Olha posso só. lugar para eles fazerem exercício, né? Isso aqui é o meu planejado para 2 aulas, né. Então, quer dizer que é o que é o mínimo que eu consigo passar em 2 horas. Mais que isso, tá na apostila, tá no livro, tá no Sim. vídeo, né, mas em 2 aulas presenciais eu não posso apresentar o livro. Até o professor, quando a gente vai passar aula, a gente já faz o resumo, né. Sim. Então, o resumo em tópicos, né. Então, eu preparo essa folhinha, entrego em mãos, porque aí o que acontece, eu tirei o tempo do quadro. Porque eu acho que o aluno só ficar escrevendo, escrevendo, né, durante a aula, eu tiro, né, aí eu vou lendo com eles, vou fazendo, eu vou escrevendo, vou dando exemplo. Então, quer dizer que eu fico com ele, né, mas eu sei que tem alunos que gostam de escrever. Mesmo assim, eles continuam escrevendo, continuam, a Ariane fala uma coisa, já coloca lá Sim. no livrinho, põe na observação. Tem gente que faz isso junto com o meu papel. Mas eu queria que o aluno se atentasse ao mais importante que eu tenho para apresentar em sala de aula, que é o conteúdo, não a escrita no quadro, Querendo né? ou não, toma um tempo Toma, lascado, né? Vamos ser toma. sinceros, para fazer uma. Imagina fazer um quadro Desenho. desse. É, Nossa Senhora. Você por gasta exemplo, quase metade da aula desenhando no olha quadro, aqui, né? ó, fazer um desenho desse aqui à mão, né? Antigamente os professores faziam isso aí, o aluno tinha que, além de Saía ter uma escrever, coisa tem que ter abstrata do habilidade caderno. espacial, né? Entendimento espacial para Sim, fazer esse desenho, né? Então, é claro que eu tento tirar, diminuir a quantidade de tempo dele dedicando a escrever sim. para se dedicar a aprender o que eu gostaria, né, o que eu gostaria qual é a mensagem daquela aula, né. Então mas isso não tira fora, né, não exime dele ir para o livro, porque, né, é importante deixar sempre desde a primeira aula, primeiro dia da licenciatura, né, o que a gente dá aqui é o caminho, né, mas o conhecimento, né, é tudo que tu trouxer para perto de ti, que é os livros, né, estudar mais, estudar com prazer também, né. Claro que o importante Sim. é se tem tempo, né, porque muitas vezes aqui no Brasil, né, a gente tem gente que estuda no noturno, né, estuda no noturno, mas passa o dia inteiro estudando, trabalhando, né, que tem Trabalhando. pessoa para estudar. Então, eu achava que isso aqui, pelo menos é o mínimo do conhecimento que eu gostaria que ele levasse, né. Então, quando eu estou à noite, não tem licenciatura à noite, né. Mas, por exemplo, se estou na engenharia que tem à noite, eu dou essa folhinha e eu penso assim: "Esse é o mínimo que eu gostaria que ele soubesse", né. Quem tem tempo vai para frente Aprofunda. com outros conteúdos, se não é isso aqui, né. A gente também tem que se adaptar à realidade que a gente da educação brasileira, né, que a gente tem, né. O ideal não era bem isso, né, o ideal é realmente como eu te falei, né, todo mundo
estudando pelo conhecimento e a gente sem pressão nenhuma de prova, né? Porque, Sim. claro, a prova não prova ninguém, não prova nada do teu É. conhecimento. Porque tu pode pegar um exercício específico que o aluno tinha dúvida, né? E ele estudou E bastante. outra coisa que eu noto também, quando está eu como professor assim, eu também comecei a dar aula para ensino médio, aí preparava uma prova. Às vezes um aluno que não, eu sabia que ele não tinha o domínio que tinha, tirava uma nota alta porque assim, decorou a resolução daquela lista, sabe? Eu vou tirar, sei lá, de 20 exercícios, 8 vão estar na prova dessa lista. Aí o cara decorou a lista, cuspiu lá. No dia seguinte, ele já não sabe mais nada daquilo, né? Uhum, E infelizmente, muitas pessoas vivem nesse processo de autoenganação eternamente, né? sim, E elas vão passando, passa o ensino médio, passa a faculdade, sim, e realmente, eu pelo menos, eu falei nesse aspecto, óbvio, né? Eu sei que a avaliação é essencial, sim. é um método que você tem de classificar, de julgar é, uma turma grande. Não tem como você fazer um acompanhamento individual de cada aluno, sabe? Uhum, É impossível. A avaliação é uma boa ferramenta para avaliação em uhum, massa, querendo ou não. uhum, Mas eu sempre senti isso, sabe? Eu só vou aprender de fato quando eu sentar aqui e estudar por conta esse período. é, uhum, e não adianta. Até hoje eu sinto isso, sabe? Por exemplo, cálculo 3, nossa, eu aprendi demais. Demais da sua disciplina. Estudei, me matei. A pandemia foi bom por causa disso, porque parece que o tempo que eu gastava em aula, eu já estava gastando estudando. Sabe, o uhum, período que eu estaria indo até a faculdade, assistindo aula, uhum. depois chegando em casa e estudando, não, eu já estava estudando desde o primeiro passo, Por sabe? você da hora, né, tu fazer o teu tempo, né, tu fala assim: "Ah, não, agora eu vou estudar de Exatamente. madrugada aqui, o pessoal tá dormindo aqui, eu vou Exatamente. estudar", aí no outro dia tu acorda de manhã, pega o teu café e fala assim: "Agora eu vou fazer os exercícios, vou olhar, ah, eu não entendi o que a professora falou naquele momento", aí tu vai lá, volta no vídeo. Então Sim. tinha essas vantagens que a gente não tem, às vezes, no dia a dia, né. Então, acho que assim, a pandemia ensinou muitas coisas, né. Ensinou, né, como funciona a pseudociência, né, as enganações, como a ciência é importante, mas também ensinou para quem conseguiu compreender o quanto o tempo é valioso para nós, o quanto tempo para os estudantes, tempo para estudar, né, se tu soube, né, tem gente que não soube lidar com esse fato, né, né, quis tirar sei lá, umas férias, né, Aham. alongadas de 2 anos, mas quem soube aproveitar, ele conseguiu tirar lições muito boas, né, de ler mais, né, estudar mais, tu conseguiu ir na proposta dos professores, né, então de aprender mais, então eu acho, assim, que teve várias coisas e eu também, durante a pandemia eu aprendi a tentar ser o melhor possível de conteúdo, de dedicação, né, que hoje no dia a dia eu não tenho, né, porque eu tenho muita burocracia. Como eu estou como coordenadora, eu tenho pouquíssimas aulas, né, tenho poucas aulas, mas assim, a burocracia me toma muito tempo, né, então eu conto, em processos, eu tenho que cuidar da ENAD do aluno, eu tenho que cuidar da parte do estágio, então tem muitas coisas assim que, né, que deixam, né, me tiram um pouco do tempo que eu teria para ser uma professora, melhor, completa, porque de dedicação do aluno, né, de ficar mais dentro da faculdade, tratar, né, das dificuldades, mas eu entendi que o tempo, ele é valioso para o conhecimento. Maravilha. E só finalizando já esse Uhum, claro. tópico, sobre ainda a pandemia, você mencionou, teve alunos que tiveram o discernimento de estudar mais nesse período, né? Em comparação a outros não. Para mim, vê se você concorda com essa ideia, professora. O ensino à distância é uma modalidade muito interessante em si, no ideal, digamos assim, no ideal. Mas acaba sendo usado de maneira eh, por pessoas que não têm maturidade suficiente para encarar aquilo como estudo de fato. Se você for analisar friamente, a ideia é maravilhosa. Sei lá,
Porque um curso de, vamos dizer, não conheço o curso exatamente, mas direito, né? Porque o direito precisa ser presencial, né? Ah, todas as ferramentas, tudo que é necessário para fazer direito, você tem num quarto, né? Parando para pensar dessa forma bruta, óbvio que o contato com pares é essencial, o contato com Uhum. professores é essencial, o contato social é necessário, mas a parte de conteúdo, de avaliação, a ideia do EAD, do ensino à distância, é incrível. Eu sou apaixonado por isso. Nunca fiz nenhuma graduação na modalidade à distância, mas sempre fui apaixonado nesse aspecto. Mas ó, o principal defeito, eu acho, das pessoas que fazem é a maturidade, e das pessoas que vendem esse sistema é o excesso de ganância, né? Você concorda com isso? Concordo 1000%, né, porque a quem oferece educação à distância, em geral, são particulares, né, que querem arrematar esse público qual trabalha o dia inteiro. Então, são pessoas que têm dinheiro, né, para pagar, né, teoricamente tem dinheiro para pagar um curso à distância e que quer uma formação. Só que você vai olhar lá a grade de aulas, aí tu vai ver que é uma grade deficitária, né? São aulas que né, são mais, eu acho, são mais simples, assim, porque eu já recebi algumas aulas, assim, né, principalmente de particulares, né? Então, que as pessoas usam de forma errada a educação à distância, né? Então, eu penso, em primeiro lugar, que hoje, no Brasil, né, a educação à distância não pode ser a primeira formação das pessoas. Não pode ser o primeiro curso de graduação das pessoas. As pessoas Interessantíssimo. precisam passar, sentar na universidade para aprender a primeira coisa, que é aprender a estudar. Né? No Brasil, a gente não tem esse costume de estudar sozinho. Né? Essa Então, maturidade, né? Então, é, uma graduação para você ter essa maturidade, e aí beleza. é, porque aí tu sabe como é que funciona, estudar, né. Sim, Imagina uma pessoa que vai pegar com isso, com as reprovações, as faculdades particulares começaram a baixar, né, o nível de dificuldade, porque eles querem aprovar, lógico. né. Então eles querem aprovar. Então ele quer dizer: "Ah, eu tive não sei quantas aprovações", então eles querem aprovar. Então o que que eles vão fazer? Então, imagina o profissional que sai no final, né, porque, a Nunca foi formação dele é frustrado, né? deficitária, né. Ele não foi barrado em nenhum momento, né? Ele Não, passou não assim tem não igual, tem isso. igual uma Exatamente. peneira, assim, direto, assim, passou Não sem tem problema peneira, né, nenhum. só passa, né. Pagou, passou, né. E nunca teve um momento de frustração, né? Acredito que na vida acadêmica de todos, Sim, sim, chega um momento que você recebe um não, né? Chega uma porta e fecha, né? sim. Pode ser desde lá na frente, sei lá, me recusaram num pós-doc, reprovei uma disciplina na graduação, Sim, nossa, essa sim. disciplina eu penei para passar, nossa, reprovei uma vez, e tudo mais. Eu acho que isso tudo é essencial, né? É. Faz parte, né, da construção do Faz parte da profissional. educação à distância no Brasil não leva isso a sério, entendeu? Não é, seria um meio para facilitar, né, para te ver o momento ideal para Sim, estudar, né, só que quem faz, né, a educação à distância hoje não é por esse viés que eles pensam, apesar de usarem isso sim, como cortina de propaganda, né, não é bem isso, eles só querem que tu esteja lá para pagar, né, aquela mensalidade, né, ter mais um aluno ali. Então, eu acho assim, eu acho se a faculdade fosse séria, né, seria um ótimo como complementação da tua formação, até uma segunda formação. Então, sim. mas como primeira formação, hoje em dia, no patamar, né, que a gente tem, assim, no patamar não, mas assim, dos alunos que pretendem ir para uma graduação de educação à distância, eles não têm maturidade. Não Assim, vejo as pessoas com maturidade para enfrentar uma primeira graduação EAD, né. Então, eu concordo muito, por exemplo, eu fiz física, tenho conhecimento suficiente, agora eu quero fazer matemática para,
né, a ganhar mais conhecimento em matemática e dar aula em matemática também, né, como uma segunda formação. Quem saiu da física, né, presencial e vai fazer isso, eu acho, ó, perfeito, né, porque ele só vai agregar mais conhecimento e ele já sabe como estudar, o processo de estudar sozinho, porque a faculdade à distância não te ensina isso. Quem te ensina a estudar, a ter frustrações, como tu mencionou, quem tem, né, é a educação presencial. Não sei se é sempre presencial, ajudaria, que eu acho que aí entra, Pedro, no que talvez tu falou de que tem algumas disciplinas que não precisam ser presenciais, Ah, né. sim, Eu acho que talvez ser presencial tenha algumas disciplinas pontualmente na qual ele não precise ficar ali na frente, né, que só um vídeo funcione, né, é o ideal, né. Eu acho que hoje em dia, né, por exemplo, a matemática do Instituto Federal tem disciplinas que são semipresenciais agora à noite, né. hum, E então são disciplinas que, uma parte da carga é presencial, a outra é semipresencial. ah, Não, interessante. semipresencial não, é a assíncrona, né, Ah, tá. então fazem em outro horário. Então eu acho que começa a Uma funcionar, mas solução interessante, é né, uma para solução. Eu acho que, por exemplo, não ficar tão massivo, o trabalhador ir para a faculdade à noite, e ter alguns dias de folga para ele fazer alguma coisa, até para ele ter um momento de diversão, para ele pegar ou para ele poder estudar outra disciplina ou estudar a sim, hora que quiser. Mas agora 100% eu acho que nenhuma graduação de primeira graduação deveria ser. certo. Esse é o meu ponto. Esse Interessante é o essa meu ponto visão. de consideração. Professora, ainda não finalizando, Não, mas uma não, das não tem últimas, tem ainda não. sério. Uma das finaleiras aqui, umas perguntas finais. Eu gostaria que você mencionasse 3 desafios, pode ler desafios como desvantagens, Uhum, e 3 vantagens da profissão docente. O porquê dessa pergunta? Quando você pensa, porque a ideia também é apresentar professores uhum, e motivar o uhum, público em geral a ser professor. Querendo uhum. ou não, é assustador. Você chega numa sala de aula, né? Pô, o que que você quer fazer, né, de graduação? Meia pessoa quer ser professor, Ah, entendeu? bem, Se você juntar a escola inteira, dá meia pessoa que quer ser professor. Então, a ideia é de mostrar que existem sim desafios, mas também mostrar que existem vantagens e como todas as profissões, como todos os ofícios nesse mundo, né? Então, então a primeira desvantagem é trabalhar com pessoas, e a segunda vantagem, né, a primeira desvantagem, trabalhar com pessoas, e a primeira vantagem é trabalhar com pessoas. tá. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas elas dão essas 2 emoções ao mesmo tempo, né, que é a dificuldade de tratar com pessoas que têm, certas dificuldades não em relação ao conteúdo, né, mas dificuldade de lidar com outras pessoas, né, de serem desafiadores, no sentido de desafiar como professor, né, principalmente eu como mulher já passei por algumas etapas, assim, de homens, né, principalmente com homens, que, eu sendo professora, a única professora mulher de física para eles, em uma turma só de homens, por exemplo, né. E tem, eles me desafiavam em relação ao conteúdo, né, mas, ao mesmo tempo, eles aprenderam a me ver como professora, e foi uma das melhores turmas que eu já tive, assim, de lidar com pessoas, com a emoção de ver eles aprendendo e a gente construindo conhecimento juntos, né, a ver eles na formatura, né, então pessoas, né, elas podem ser o teu baixo, mas também teu alto na tua profissão, né, então tem que ter, todo mundo fala assim: "Nossa, trabalhar com adolescente é horrível, não sei o quê, porque os adolescentes, eles são desafiadores, eles não querem aprender", mas também tem adolescentes que querem aprender, que te amam, que te colocam, né, como exemplo, né, então tem isso. Então tem que saber que eu acho que como qualquer profissão,
é o ponto alto e baixo, as pessoas com que você vai trabalhar, né? Então, tendo em si que não foge, não é só ser professor, mas professor como teu, por exemplo, o teu material de trabalho são os alunos, né? Então, é, então tem que ter em si. A segunda coisa de desvantagem, tá? A desvantagem é que a quantidade de tempo que tu trabalha em aula, né, é muito menor do que o tempo que tu trabalha fora de aula, né? Então, tu trabalha muito mais tempo fora de aula, corrigindo prova, preparando material, né, estudando, né? É muito maior do que o da aula. Então, eu falo assim, eu gostaria de ganhar pelo tempo que eu preparo a aula do que o tempo que eu ganho de aula, porque a gente é contado em aulas, Sim. né? Não, eu É gostaria uma só o grande tempo que eu desvantagem. trabalho para fazer essa aula, né? Então, quer dizer que quando toca o sinal, né, tu já sabe que tu tá indo para tua segunda jornada, que é preparar a próxima aula. Então, teu trabalho não termina às 18 horas, né? Eu gostaria de trabalhar numa empresa, né? Se a minha empresa fosse das 8 às 18, sai às 18, eu não preciso pensar em mais nada. Liga a chave da empresa e Já já era. era, né? Não, nem Já era, pensa não nisso. preciso pensar em patrão, não preciso pensar em não é nada, dane-se, eu tô indo para casa, né? Gostaria de, né? Mas não é, né? A nossa profissão, ela é 24 horas. Então, não sei se em algum momento eu deito e durmo e falei assim, deixei de ser professora, né? Pouquíssimas vezes, né? Inclusive, até quando eu fui ganhar minha filha, né? Que eu tenho uma filha de 3 anos, eu tive que no dia entregar o papel para poder ficar o tempo ali licenciada. Então, quer dizer que esse tempo eu deixei de ser professora para virar mãe, mas mesmo assim, Foi eu ainda uma concessão, né? é uma concessão, né? Mas inclusive eu não deixei de ser a coordenadora do PIBID. Ah, você Eu não larguei a continuou? coordenadoria do eu Caramba, é. eu continuei com a coordenadoria do PIBID. Tá Então essa certo. é uma é. A vantagem é que agora a segunda vantagem é que esse tempo que tu se dedica a preparar material é onde tu adquire conhecimento. Né? Então é ruim porque tu não deixa de trabalhar, mas ao mesmo tempo é bom porque se tu Você gosta da aprende. área que tu tá trabalhando, tu tá adquirindo conhecimento, tu tá comprando livro, tu tá estudando, né? Então eu acho muito, então eu tô tentando ver esses Sim, dois lados, né? Porque as coisas nem têm, eu penso assim que as coisas não têm sempre de ser um lado ruim, tem um lado bom também, né? A última, né, desvantagem de ser professor é que tu tem que saber, que tu tem que estar sempre de olho na tua saúde mental, né, que é uma profissão que pode te acarretar, né, problemas de saúde física, saúde mental, né, porque, tem muito peso sobre você, né, tu tem cobranças da escola, cobrança dos alunos, cobrança dos pais, né? E aí tu tem que saber lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Muitos professores têm adoecido, né? A gente teve várias reportagens esse ano falando da quantidade de professores que estão se afastando, né? Por causa da saúde mental, principalmente da saúde mental, mais do que a saúde física, né, de lidar com essa nova geração que está chegando aí e das cobranças, por exemplo, que o Estado faz, que é plataforma, que o professor tem que fazer, além de dar aula, né, da entrega, de fazer o aluno passar bem no Saresp, ter uma nota boa ali, outra coisa ali. Então, o professor, às vezes, está perdendo um pouco do prazer de dar aula, porque não é só dar aula, né, abraçar todo esse conjunto que é a escola, pais, né, a sociedade, né? Então, o professor, ele não é só de daqueles alunos, né? Ele está ali inserido na sociedade e ele é cobrado por todos esses lados. Então, o professor tem que cuidar da sua saúde mental e física também, tá? E a terceira vantagem é tudo associado. Ser um professor é uma delícia, né? Tu tem todas as vantagens, mas tu tem assim, quando tu sai da aula, não só da aula, mas assim, quando termina o final do ano, e aí tu tá lá no Natal,
aí tu recebe o carinho dos alunos, né, te mandando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ganhando um casaquinho para a filha. De... então, os alunos, né, são a melhor parte que a gente tem, e ser professor e ver os alunos virando professores, né, ter o Pedro, assim, como aluno, ver ele ser um Obrigado. professor melhor que você, sabendo que você fez bem a sua parte da base, que ele vai ser um grande profissional e cada vez e ele vai me substituir sendo um ótimo Não, professor de sociedade. jamais. Não, não, vai ser muito melhor, né, vai passar mensagens melhores para a sociedade. Então, ser professor é ruim, tem algumas partes ruins, mas é muito melhor, porque a gente sabe que a sociedade depende de nós para que a gente melhore, né, tenha bons passos pela frente. Ótimas palavras, professoras. Muito obrigado, inclusive. Eu não sei receber elogio, então eu só sei rir. Mas, então, para a gente finalizar esse papo maravilhoso, com certeza eu acho que lá para frente, professor, eu te chamo de volta para Uhum. participar aqui e a gente continua essa troca de ideia aqui. Mas, É, para finalizar e eu não ocupar mais tempo da sua vida, é, que conselho você daria? Eu sei que você já mencionou alguns conselhos durante todo o nossa, bate-papo, inclusive agora, na desvantagem e vantagem, na produção de material, mas que conselho você daria para aquela pessoa? Primeira, um conselho para a pessoa que está acabando de sair da faculdade e vai encarar um ensino médio, um mestrado, vai encarar a vida pós-graduação, com o intuito aqui, foque nas pessoas que estão para ser professores, e a uhum. pessoa que está entrando na faculdade. Esses dois públicos, um conselho geral para essas duas pessoas, né? Um para a pessoa que está saindo da graduação e agora vai encarar a sala de aula de fato, e para a pessoa que está entrando agora na graduação. Eu vou começar com o antes, que é aquele que não sabe que profissão vai escolher, né, e não, talvez não queira pegar uma licenciatura, porque esse professor e professor, às vezes, não é tão valorizado, apesar de muitas pesquisas mostram que a profissão que as pessoas mais confiam é os professores, né? Então, o professor, eu mencionei essa lista de desvantagens, mas a lista de vantagem ela pesa muito mais a balança, né? É uma profissão, se for físico, melhor ainda, porque você não vai passar um dia da sua vida desempregado, né? Que físico, né? O Pedro se formou com 4 colegas ou 5, nem sei se quantos vocês se formaram. Eu me Eu, formei com Luiz, a Letícia, né? é, só vocês 3 se É. formaram? Ou não Não, teve mais ninguém? na colação tinha de turmas passadas. Umas passadas, né. Eu Turmas quando me passadas. formei, tinham 8, também tinha alguns É. passados, né, então quer dizer que nós somos, somos turmas muito pequenas que se formam, então quer dizer que é uma profissão com um grupo muito restrito de formandos, então quer dizer que é uma profissão que se tu se pensa em ficar desempregado, não ficará, né. Não tem uma IA que vai conseguir substituir. Até hoje, todo mundo fala assim: "Ah, põe computador, põe isso, põe aquilo", Sim. e até hoje a lousa está lá pregada na parede, Pode ter né. tablet, Porque pode ter lousa é, branca, pode, pode ter olha, tudo. o que for, Aham. projetor, tela com TV que dá para você Já anotar, de né? tudo, já O tentar de quadro tudo. verde aqui prevalece. Exatamente, olha, o quadro verde está lá pregadinho. Então quer dizer que é uma profissão que, por mais que tenha tecnologias que auxiliem, que ajudem, que tentem, não substitui o professor, né, então sempre terá esse lugar, né, o professor nossa profissão vai estar sempre aí, vai passar ano, venha ano, né, desde os gregos, a profissão de professor está aí, né, então a gente tem aí muito tempo, então outras a gente não sabe o que vai ser das outras tecnologias, né, por exemplo, vai eu engenheiro mecânico, eu não sei se não vai ter um que vai lá, né, vai até o médico, né, os primeiros atendimentos, talvez até Uhum. as IAs vão tomar conta dos primeiros atendimentos para fazer os primeiros diagnósticos, Os né. próprios cientistas da computação, né? Exatamente, porque no final das contas tem algumas profissões que, que eu teria medo por eles,
mas sim, por professora eu não teria, né. Então quer dizer que ser professor é uma profissão que ainda tem longos anos pela frente de manutenção, apesar de tentarem, não vão conseguir, sim. né, uma pessoa não vão conseguir. Para você que está entrando na faculdade e for de física, né, estude o maior tempo possível que você conseguir, adquire o maior conhecimento que conseguir, porque vale a pena, você precisará, né, porque você tem que ter um conhecimento muito maior para poder lecionar. Então, se você tem que passar isso aqui, tem que saber isso aqui, muito maior, né? Então, professor, então aproveite todo o tempo que tiver, né? Tente olhar outras oportunidades. Não quer ser professor? Se forme em física, pense em outras profissões, né? Não é ser professor não é tua cova, né? Mas sim é um primeiro passo, né? Tu vai sair com uma profissão, né? E no final pode ter todas que você quiser, né? Então é só ter paciência, né? Que pode seguir a área acadêmica. A gente precisa de professor, né? Então eu aconselho continuar na área acadêmica, mas tem, como eu falei, tem diversas, né? Pode ser um geofísico, pode ser um biomédico, pode, não, nem sei dizer citar quantas possibilidades tem, né? Então tente sempre estudar física, não adianta só na aula, a física é todo dia, né, até o dia da sua morte. Casamento eterno. É eterno, né, é eterno porque o conhecimento, assim, tá todo Hum, dia vindo um novo sim, conhecimento, né, é o James Webb que vê um buraco negro, que não sei o que, não sei, então e aí tu tem que estar se atualizando, porque o aluno sempre vem: "Professora, você viu não sei o sim. quê", aí tá lá, tem que estar atualizado, porque E eu acho que se atualizar também é essencial, né? Porque você traz esses notícias cotidianas para a sala de aula, né? é. Visando essa pessoa que quer ali seguir como professor, eu acho essencial nesse aspecto. Então, você estudante, estude. Pronto. É, Aproveite. A melhor época da nossa vida é a época da faculdade, eu acho, em relação a conhecimento, né. E você que está se formando, né, veja todas as possibilidades que estão à sua frente, né? Mas, né, siga, se puder, siga a carreira acadêmica. O Brasil precisa de você. Se você se formou ainda numa escola, numa universidade pública no Brasil, né? O Brasil depende da sua formação. Seja grato também para o Estado por ter te dado uma educação pública de qualidade, que é as universidades estaduais, federais, então sejam o melhor possível, né? Faça a sua carreira, faça o mestrado, faça o doutorado, né? Que a gente precisa de professores, a gente precisa de professores e precisa, né? E a gente precisa com que o Brasil, né? Eu falo no Brasil porque a gente precisa que tenhamos novos professores que atinjam toda a nossa formação, toda a nossa, desde o ensino básico, técnico, tecnológico, que a gente tem poucos professores na área. Eu vejo assim que o Estado, por exemplo, acontece de muitas vezes não temos professores de física dando aula de física, a gente tem professor de matemática dando de aula de física, então a gente precisa de professores e tenha coragem, né, que vaga não vai lhe faltar. isso aí. Bom, professor, então, muito obrigado pelo papo. Agradeço mais uma vez por todos os conselhos, por todas as dicas que você trouxe e principalmente por você expor assim a sua trajetória, que acredito que, pelo menos para mim, é uma grande inspiração e como eu mencionei, é muito legal a gente ver que a vida, eu acho que quase de ninguém é linear, né? Às vezes a Não, gente tem aquela impressão de, tomei uma decisão errada, putz, volta, conserta, aí a gente, né, se joga assim uma culpa, nossa, o que que eu fui fazer, né? Por que eu fui fazer isso? Mas não, a vida de todo mundo é assim, né? Vai, volta. Não, não é direto, né, as coisas. Graduação, mestrado, doutorado e tudo mais. Né? A vida das pessoas não é linear e eu acho que a ideia aqui é trazer isso no canal também. Professora, muito obrigado. obrigada. Pedro, Desejo. antes de Não, me sim, despedir, eu primeiro quero agradecer, né, conversar contigo, ter o prazer de a gente conversar, né? Fazia tempo que a gente não conversava, né?
o Pedro foi um excelente aluno, a turma dele foi uma turma, assim, né, muito equilibrada, os 3 que eram da turma, que se formaram, eles eram muito estudiosos e assim, muito exigentes, que botavam a gente num patamar que a gente tinha que subir o degrau para atingir a ânsia de conhecimento que essa turma tinha. O Pedro é um excelente aluno, era meu, mas agora é para o mundo um excelente. E estava sempre perguntando, sempre se dedicando, né? Ele roubou umas histórias minhas, colocando como histórias deles. Porque sempre na sala de aula eu contava umas histórias e ele contava como Lógico, se tivesse acontecido com ele. lógico, tem que roubar. Essa é a graça. Então, Pedro, muito obrigada. É um prazer te ver e ver o teu desenvolvimento, tu como professor, que eu acho que a gente não tem ideia assim, aqui porque quando você se forma, a gente perde um pouco o contato, porque vocês vão viver a vida de vocês. Enquanto estão Sim. ali na faculdade, a gente sabe de onde vocês são, problemas familiares, e agora a gente perde o contato, assim, e aí quando eu te vejo de novo, assim, eu fico, assim, maravilhada em ver o profissional com que se tornou, então eu fico muito orgulhosa até de mim, além de ti, eu orgulhosa de ti, de ver o quanto tu cresceu. Muito obrigada e desejo, sim, sorte e muito sucesso na tua vida acadêmica. Eu que agradeço, professora, por todos os ensinamentos. Não é à toa que eu trouxe você aqui, porque realmente foi a pessoa assim que foi a primeira pessoa que eu tive contato na graduação. Eu entrei, primeira aula, vetor de geometria analítica e a dedicação. Eu lembro até hoje você chegava com uma cuia de chimarrão na mão. Olha que doideira, ó, professora do Sul. E a dedicação em explicar e a piada, esse jeito eu roubei também. Eu roubo, eu Aham. pego de cada professor. Então, eu não sei nem como agradecer, professora, todos os elogios feitos. Tenho certeza que desses elogios, é, quem me fez assim foram vocês e você, com certeza. Tá bom, professora? Muito obrigado pela entrevista. E é isso.